Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Vamos à palavra do Senhor. Eu prometo que é a última dessa série, Atos capítulo 2, versículo 42. Hoje nós temos uma palavra muito forte da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu peço a você, meu querido, meu irmão, minha irmã, que não se prepare, que não se proteja, tá bom? Tire os escudos, deixa Deus falar conosco, porque é assim que nós somos tratados. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Curva a vossa cabeça, Pai querido, mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor fale conosco. É isso, Senhor, e também é por isso que estamos aqui, Senhor, para recebermos de Ti orientação, reprovação, consolo, direção. Fala aos nossos corações mais uma vez pela Tua santa palavra e pelo Teu Espírito. Amém. Nós já estamos estudando aí já há uns 2 meses, né? Este texto de Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, como nós já sabemos. E o tema que a gente abordou são características de uma igreja saudável. Características de uma igreja saudável. E essas características nós temos analisado aí no decorrer desses 2 meses, que eles viviam, que eles praticavam, e nós vimos muitas delas, né? Ensino da palavra foi a primeira, que eles se debruçavam sempre na doutrina dos apóstolos. Nós vimos que era uma igreja que se dedicava à comunhão. Comunhão precisa haver dedicação, amém? Dedicavam a comunhão ao partir do pão e às orações. Oração como um alicerce espiritual, fôlego de vida espiritual, e eles entenderam muito bem essas premissas da fé. Depois nós vimos que eles tinham temor, santidade ao Senhor, sempre com zelo, sempre fazendo o melhor. Nós vimos que este povo era um povo que aprendeu a dar, povo generoso, e por isso tinha bênção sem medida da parte do Senhor. Nós vimos, né, a generosidade em 2 lados dela, né, a questão do porquê e os benefícios de sermos generosos. E hoje eu quero finalizar com a questão de ser discípulo e discipular. Essa era uma igreja que discipulava. E eu quero fazer essa separação, porque talvez eu não consiga falar desses 2 aspectos no mesmo culto. Ser discípulo é uma coisa e discipulado é outra coisa. E às vezes essas terminologias acabam se embaraçando e a gente começa a achar que é quase a mesma coisa, mas uma coisa vai levar a outra, sem dúvida, não é? Mas são 2 coisas distintas. Primeiro, você e eu temos que ser discípulo, porque se nós não formos discípulos de Jesus, nós não teremos um discipulado eficaz, que é o quê? O ato de formar novos discípulos, não é? De passar um legado, de passar as instruções, de passar vida.
e de formar outras pessoas a serem discípulos de Cristo. Portanto, os discípulos, só da gente lembrar dos pontos, das características dessa igreja, nós já entendemos facilmente que era uma igreja não de telespectadores, não de frequentadores simplesmente, mas era uma igreja de discípulos. Era gente que seguia Cristo de forma literal. O que é ser um discípulo de Cristo? É ser alguém comprometido com Cristo. Ser discípulo é alguém compromissado com a causa de Cristo. Ser discípulo de Jesus, resumidamente, é isso. É ter um compromisso com Ele. É imitar o Mestre. Imitar o Mestre também é ser um discípulo. E Jesus, antes de partir, nós conhecemos a grande comissão, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 28, onde ele diz: todo poder e autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em outras palavras, ele fecha a sequência de eventos e o propósito maior da vinda dele, que era resgatar a humanidade. Então ele conclui dizendo: está feito, agora toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Depois ele olha para os discípulos e fala: portanto, vão. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. A comissão agora se estende para todo mundo. Outrora, eles foram enviados para o Israel de Deus, o povo de Deus. E agora, depois da obra consumada, Jesus fala: vão e façam discípulos por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho falado. Isso é discipulado. É ensinar a outros aquilo que nós aprendemos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Amém, igreja? Uma igreja que vive o discipulado é uma igreja saudável. Uma igreja que não entende o que é ser discípulo e não discipula, provavelmente é uma igreja que ainda não entendeu a mensagem perfeita do Evangelho de Jesus Cristo. Na minha visão, amados, hoje, as igrejas do século 21, mas isso não começou agora, tá? Isso começa vindo desde do século 19, depois da Reforma, houve um tempo muito bom, de um novo tempo, né? E esta era a proposta da Reforma, reformar e trazer a igreja novamente aos padrões bíblicos. E houve um grande mover, mas depois, passado o tempo, nós percebemos que novamente a igreja do Senhor Jesus, quando eu falo igreja do Senhor Jesus, eu estou me referindo à sua igreja de forma global, é lógico, não somente a igreja metodista sede aqui. Ela tem cedido a alguns ataques de pensamentos, ideologias. A igreja, infelizmente, tem cedido à pressão do mundo e começou a se moldar exatamente ao contrário da recomendação do apóstolo Paulo em em Romanos 12, onde ele diz: não vos amoldeis aos padrões deste mundo. A igreja, infelizmente, começou a ceder em alguns pontos, e começamos a nos amoldar de acordo com o padrão do mundo. E com isso nós baixamos o nível das razões ou das condições para ser discípulo de Cristo. Nós baixamos o nível. Alguns baixaram o nível para supostamente achar que seria um caminho mais viável para ganhar as pessoas para Cristo. Eu não posso apresentar algo tão difícil ou tão custoso, porque senão ninguém vem, senão ninguém fica, senão ninguém permanece. Talvez em alguns casos, essa tenha sido a motivação para se baixar o nível do compromisso do discípulo. Mas eu também acredito que boa parte, meus queridos, nós baixamos esse nível porque nós mesmos já não estamos mais com o mesmo ardor.
O mundo moderno, ele é maravilhoso. Muitas trouxe, na sua modernidade, na sua tecnologia, muitas facilidades que todos nós gostamos. Natural, e não há pecado nisso. Não há pecado em ter o controle remoto da televisão, do som e do ar-condicionado. Amém? Todos nós temos, não temos? Mas essa tecnologia nos proporciona o quê? Conforto. Então, eu não preciso mais me levantar do sofá para mudar o canal. Eu não preciso mais me esforçar para ligar aquele negócio que refrigera. Então, a tecnologia sempre foi e sempre será um mecanismo que facilita a vida das pessoas, ou que tenta facilitar em todos os aspectos. Isso é bom? É bom. Isso é bom. Não tem nada de errado nisso. Mas essa tecnologia, essa modernidade em que vivemos hoje, nos viciou em tentarmos também transportar essa mordomia, essa tranquilidade, essa facilidade para as coisas e princípios do reino espiritual. E aí sim que é algo que já se tornou perigoso. As águas turbulentas que representam o mundo, o sistema e as forças ideológicas, elas sempre bateram contra o barco da igreja. Sempre bateram contra. E são embates fortes, que parece que vai afundar o barco, mas não afunda. Só afunda quando nós permitimos que a água de fora passe a ocupar o espaço de dentro do navio e do barco. Quando as águas de fora entram para dentro, aí então o barco afunda. Vocês estão conseguindo me entender? Embates teológicos ou ideológicos contrários à nossa fé, e melhor dizendo, para ficar uma coisa bem certa, contrários à perfeita vontade de Deus, contrário ao mestre que servimos, sempre houve e sempre haverá, meus queridos. Sempre houve e sempre haverá. O que nós não podemos é deixar que essas águas entrem para dentro do barco, porque aí o barco pode afundar. Foi assim que afundaram os barcos, que eu estou usando como analogia, para igrejas na Europa. Foram assim. A Europa já foi um celeiro da fé, do Evangelho, e a maioria das igrejas na Europa foram vendidos os templos, falando dos templos, e hoje são boates, bares, restaurantes. Nada contra os restaurantes. Eu estou colocando para você que um lugar que era sagrado e consagrado foi trocado. Por quê? Porque já não havia mais gente lá. Essa que é a razão. Talvez já não conseguiam mais pagar os aluguéis dos prédios. Porque foram permitindo de forma desapercebida a água entrando dentro da igreja, a água entrando dentro do barco. Você já deve ter ouvido falar de um sapo numa água. Todo mundo usa muito esse exemplo. Na verdade, eu nunca testei para ver se é verdade, mas deve ser porque todo mundo fala, então eu vou falar também. Diz que se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela com água quente, ele automaticamente, ao cair na água, ele salta para fora. Porque a água está quente e queima ele, é uma temperatura que está completamente fora da temperatura que ele estava. Mas se você pegar um sapo e colocar ele numa água com uma temperatura ambiente que ele já estava, e aos poucos você for aquecendo a água, diz que o sapo não sai lá de dentro, e você cozinha um sapo vivo, porque ele não se apercebe que ele está sendo morto aos poucos. Ele vai sendo cozinhado dentro de uma água, que aos poucos vão sendo aumentada a temperatura. O que isso quer dizer para mim e para você? Que nós, como igreja do Senhor, temos que nos aperceber
se nós não estamos permitindo que a água está entrando dentro do barco, ou se, por algum motivo, estamos sendo assados, preparados, e não estamos nem percebendo, e quando nos apercebemos, pode ser que já estamos bem queimados. Bem queimados. Na minha visão, nós baixamos sim o nível. E vou citar aqui um teólogo. Você que veio no culto hoje, só dessa citação desse teólogo já valeu a pena, tá bom? Se eu não pregar muito bem, ou não der muito certo, você fica só com essa citação desse teólogo, que é Bonhoeffer. Você conseguiu, meu querido? Esse menino é bom. Dei para ele agora essa fala aí. Eu trouxe até no celular para mim ler. Deixa eu falar primeiro quem que é, ou quem que foi, né? Bonhoeffer. Era um teólogo alemão que viveu no tempo do nazismo. Ele é nascido, se eu não me engano, em 1906. É isso? Está lá? Como? Ah, não, a história não, mas eu lembro. Ele nasceu em 1906 e foi executado em 1945. Qual é a biografia deste teólogo? Este teólogo foi um dos que não se conformou com a ideologia do nazismo e se levantou contra essa tirania de Hitler. E eu gostei de citar ele porque eu achava que quase todos não haviam resistido naquela época. Porque a história que nós lemos é que as igrejas da época, e também a igreja católica, e também a igreja protestante, se acovardou nessa chacina e naquele domínio que foi cruel contra os judeus e contra outros povos e etc. Mas este homem, esse teólogo, foi um daqueles que não se acovardou e se levantou contra esse sistema. E dizem até na sua biografia que ele fazia parte de um esquema para tentar matar Hitler. Ele foi até longe demais. Ele falou, eu vou acabar com esse homem. Mas ele era um teólogo. E este teólogo, por resistir ao nazismo, ele foi condenado à forca em 1945. E alguns meses depois, a guerra tinha sido vencida e o campo de concentração que ele estava foram todos libertos, mas ele não teve esse privilégio e morreu enforcado pouco tempo antes. E olha só, em 1945, ele já tinha essa visão que eu estou passando para vocês, e essa preocupação, e ele lançou vários livros, entre eles O Discipulado, onde ele fala de uma graça barata e de uma graça custosa. Graça barata, segundo a visão de Bonhoeffer, é a pregação do perdão sem exigência de arrependimento, do batismo sem a disciplina da igreja, de comunhão sem confissão, de absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. No século XIX, Bonhoeffer já estava preocupado com a água que estava entrando no navio, de uma graça barata, que não custava absolutamente nada, ao ponto de ultrapassar até preceitos da palavra de Deus, que são indiscutíveis. Arrependimento, por exemplo. Mas na graça barata não precisava de muita coisa. Vem como está, fica como está, e depois a gente dá um jeito. E ele também fala de uma graça custosa. E olha que coisa linda. A graça custosa é o evangelho que deve ser procurado repetidamente. O dom que deve ser pedido, a porta na qual o homem deve bater. Aquela segunda frase. A graça cara é o tesouro escondido no campo. Por causa disso, um homem alegremente irá e venderá tudo o que ele tem. É a pérola de grande preço que o comerciante venderá todos os seus bens. É o reinado de Cristo, com quem o homem arranca o olho que lhe faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, no qual o discípulo deixa as redes e o segue. Aleluia. Não é lindo isso, meu querido? Essa é a graça bíblica, que ela é graça, mas ela não é de graça.
porque teve preço. E para ser um discípulo tem um preço. E talvez hoje eu vou ouvir poucos améns, mas nós precisamos ser tratados nisso também. E para isso nós vamos ver o que Jesus fala. Qual é o custo de ser um discípulo? Vamos lá para o livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 ao 35. Confesso a vocês que é um dos textos mais fortes da Bíblia, na minha modesta opinião, de desafio, de renúncia e de posicionamento. É Jesus quem o disse, registrado pelo nosso irmão Lucas, capítulo 14, no versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, e ama o seu pai, ou sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nesse texto, amado, nós vamos ver 3 vezes Jesus falando isso. Não pode ser meu discípulo. Segunda condição, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É forte, não é? É forte. É forte ao ponto de me incomodar ontem, até tarde da noite, com esse texto em que Jesus coloca as condições para ser um discípulo. Vamos só entrar nesses 3 pontos aqui para a gente ser tratado por Deus, e entendemos o que Deus espera de cada um de nós. Ele começa falando que havia uma grande multidão que estava ouvindo ele, e ele então se dirige à multidão, e é lógico, os discípulos estavam juntos, mas eu estou fazendo essa diferenciação para você não achar que isso é só para os apóstolos, tá bom? Porque o inimigo é assim, ele é astuto, né? Aí você vem e recebe uma palavra, aí ele fala assim: não, mas isso aí não é para você. Jesus estava falando para os apóstolos, é só para eles. Não, uma grande multidão se afluiu, e vendo Jesus que a grande multidão se afluiu, então ele fala: opa, agora é a hora. Agora é a hora de eu mostrar o que é ser discípulo de Jesus. Agora é a hora, porque Jesus, meu querido, não era alguém que estava nem um pouco preocupado com os números, com os likes e etc e tal. Jesus não tinha nenhum tipo dessa preocupação. Tanto é que houve uma ocasião em que o discurso dele foi tão duro, que as pessoas começaram a ir embora. Você imagina eu pregando aqui e já começa a levantar os irmãos, fala: valeu, mas hoje eu errei de porta. Vim na igreja errada, valeu, tchau, e começar a ir embora. Aconteceu isso com Jesus. Isso me consola. Se Jesus pregou e as pessoas começaram a ir embora, antes eu ficava um pouco bravo quando as pessoas dormiam na minha mensagem, mas com Jesus foram embora. Com Jesus foram embora. Então Jesus não estava muito preocupado, e nessa feita só ficaram os discípulos dele.
numa outra ocasião. E os discípulos foram quase que repreender Jesus, com um jeitinho, dizendo: Senhor, mensagem dura é essa? Foi quando ele falou, quem não comer da sua carne, não tem parte com ele. Jesus olha para ele e fala assim: e vocês? Não querem ir também? Não querem aproveitar? O caminho está aberto e a porta também. Aí Pedro dá aquela resposta que nós conhecemos: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas Jesus não era muito preocupado com a multidão, mas ele era preocupado com a essência, com ser verdadeiro. Porque o que importa é isso, gente. Amém? O que importa é isso. Quando nós não somos verdadeiros ou vivemos somente para impressionar as pessoas, é o maior dos enganos, porque você engana a si mesmo. E talvez os outros que estão ao seu redor. Mas nós não servimos pessoas, nós servimos Deus. E a Deus tudo sabe, tudo conhece. Deus sonda os corações. Então, se tem uma coisa que não vale a pena, é não ser verdadeiro. Então Jesus olha para aquela grande multidão, porque a multidão mascara. A multidão, você se esconde nela, não é? A multidão dá para você ficar ali e ninguém te vê direito. E depois você fala: eu estava lá, eu estava. Como se fosse presença, né? Então vai ganhar um prêmio pela presença. Eu estava lá no meio da multidão. Aí Jesus então fala para a multidão. 3 vezes ele fala: se vocês não estiverem dispostos a pagar o preço, vocês não podem ser meu discípulo. Primeira das condições que Jesus coloca: amá-lo acima de todas as pessoas, amar acima de todos, é uma condição fundamental. E é uma dificuldade nossa, amar Jesus e colocá-lo acima de todos, inclusive daquelas pessoas mais próximas que nós amamos, esposa, filho, pai, mãe. O que é colocar Jesus ou amá-lo acima dessas pessoas? É brigar com elas? É desamparar pai e mãe? É fazer loucuras em casa? Não, não é nada disso, meu querido. A família é um núcleo mais importante da sociedade. E lembrando a igreja, é o Deus quem criou a família, instituiu a família. É bênção de Deus. A única questão, e essa sim Jesus coloca e não abre mão, ela: se você amar mais eles do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Qual é o ponto em que nós temos que definir isso? No ponto de ruptura, se houver. Nós aqui no Brasil quase não temos esses extremos, mas há países em que, se você decidir ser discípulo de Jesus, você é banido da família, em primeiro lugar. A sua própria família o põe para fora. Isso quando a própria família não denuncia essa pessoa às autoridades religiosas, ao ponto dessa pessoa perder a sua vida. Quando chega o momento de ruptura, é que se decide quem nós amamos mais. Amamos mais papai e mamãe? Quando é decisivo andar com Cristo e contrariá-los. Esse é o ponto. Contrariá-los. Momento de ruptura. Vamos supor que você vem de um lar, de uma seita diabólica, e você cresceu ali, ensinado nesses princípios. E houve um momento em que Cristo resplandeceu em você. E é nessa hora Jesus pergunta: você me ama mais do que os seus pais, mais do que a sua família? Então você vai ter que romper com eles. Vai ter que decidir. Parece simples, amados, porque não vivemos exatamente um contexto como de alguns países. Mas eu te pergunto hoje: você teria condição de romper com todos os laços por amor a Jesus Cristo? Cantamos aqui a última canção que fala de entrega, de entregar tudo. E eu olho para essas canções e eu falo: Senhor, nos ajuda a ser verdadeiro. Nos ajude a ser verdadeiros.
Portanto, você não pode amar mais a namorada do que Jesus. Eu me lembro de muitas histórias na minha época, de jovem, na igreja, de pessoas que, namorada ou namorado, os colocaram em xeque-mate. Ou você vai na igreja, ou você fica comigo. Teve alguém que já viveu isso? Ou você escolhe, só que eles não falam Jesus, você escolhe a religião, ou você escolhe a mim. Eu tive amigos, conhecidos, que escolheu a mulher, em vez de continuar firme na sua postura de fé. Na sua postura de fé. Quando eu namorava a Etel, só que a Etel já é um outro contexto, né? Nasceu em berço evangélico, mas ela lembra até hoje, que eu deixei bem claro para ela, quando nós começamos a ficar sério no namoro, eu falei assim, eu sinto que eu tenho um chamado de Deus. Eu acho que você é um pastor. E aí? Você tá junto? Você vem nesse meu chamado ou não? Eu deixei as cartas na mesa. Eu tenho um Senhor que eu amo. E amo Ele mais do que a você. O que você decide? Você vai vir ou não vai vir? E eu achei que poderia ser ali o fim, né? Mas foi exatamente o contrário. Depois ela compartilhou comigo que era tudo o que ela esperava é que eu fosse alguém que tivesse um compromisso firme com Jesus. Era um sinal para a vida dela. E então, eu a salvei. E a trouxe para o meu lado. Eu a resgatei. E aí, meu irmão, as pessoas têm mais força ou Jesus é o amor da sua vida? Você hesita em magoar pessoas ou você permanece convicto das suas convicções e exalta Jesus, indiferente se as pessoas que você ama vão te discriminar ou não? Coisa simples da vida. Estou trazendo para o cotidiano nosso de cada dia. É fácil falar de Jesus para alguém que você não conhece, se ele disser sim ou não, gostar ou não é uma coisa. Mas e para aqueles próximos de você? E para aquela pessoa que exerce influência sobre a sua vida, quer seja financeira ou sentimental? E aí? Quem se ama mais? Jesus diz, se você amar pai, mãe, qualquer coisa mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Segunda coisa que Jesus diz, nesses 3 não pode. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deixa eu começar te dizendo que a sua cruz não é a sua sogra. A minha é uma bênção, pastora Alana. Uma bondade em pessoa. Nunca nesses anos todos interferiu em uma palha no nosso casamento. Pelo contrário, ora, aconselha, mulher de Deus. Mas alguns acham que a sogra é a cruz. Não é? Alguns acham que o esposo é a cruz. Eu não sou cruz, hein? Eu sou gente. Por quê? Porque veem algumas pessoas mal resolvidas, ou maltratadas, ou mal preparadas no âmbito de relacionamentos. É uma pessoa difícil. Então, essa pessoa difícil, Deus colocou na minha vida, é a minha cruz. Não, meu querido, não é a sua cruz. O que a cruz é? A cruz, no Antigo Testamento, era um apontamento de sofrimento e de morte. Esse é o maior símbolo da cruz, não é? Tanto é que o símbolo do cristianismo continua sendo a cruz, porque nos lembra do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então, cruz, quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo, é alguém que está disposto a sofrer por Cristo. Alô?
Alguém que se prepara psicologicamente, internamente, para, se necessário for, sofrer por causa de Cristo. Essa é a cruz. Ser injustiçado por causa de Cristo. Os discípulos viveram um tempo exatamente para se cumprir essa palavra, porque eles eram constantemente injustiçados por causa de Cristo. Isso é levar a cruz para ser discípulo. Mas hoje, amados, por isso que eu estou dizendo, o perigo dessa graça barata, é que nós estamos despersonalizando as coisas mais sérias e importantes do Evangelho. Ninguém está disposto a sofrer nada por causa de Cristo. Ninguém está disposto a abrir mão de nada por causa de Cristo. Ninguém está disposto a um esforço mínimo, que é pegar o carro, fazer assim na chave, e se dirigir a uma reunião, a um discipulado ou qualquer coisa do gênero. Como é que nós, a Igreja de Jesus, suportaríamos um tempo de perseguição, meu irmão? Se hoje nós não estamos dispostos a sofrer nada por ninguém, ou quase nada por quase ninguém. Jesus disse: se você não carregar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. Deixa eu te dizer, meu querido, há um preço para ser discípulo. E o sofrimento talvez seja uma das coisas que pode acontecer conosco. Hoje você veio e recebeu um evangelho diferente, hein? Enquanto o apelo é: vem para Cristo e você vai prosperar, vem para Cristo e as coisas vão se arrumar, vem para Cristo e o seu problema está resolvido, não é? E tudo isso tem um fundo de verdade, mas só não pode ser aplicado fora do contexto. Porque eu, quando me converti, a princípio, as coisas ficaram piores, ao invés de ficarem melhores. Com quem aí aconteceu isso, quando se converteu? Eu tenho uma cicatriz aqui, perto do olho, que agora as rugas estão tampando. Ela foi logo após a minha conversão. Um mês, eu não lembro nem se eu estava namorando a Etel, eu me converti. Eu estava fazendo uma carga num caminhão, uma caixa caiu e bateu bem aqui. Mas abriu na hora, assim, precisou de dar alguns pontos aqui. E quase me pega no olho. Poderia ter perdido o olho. E eu me lembro que tinha sido pouco tempo após eu me converter, entregar a vida para Jesus. Na hora, eu lembro como se fosse hoje. Aquela vozinha sorrateira, suja e imunda. Quem já ouviu essa vozinha sabe do que eu estou falando. E ela veio: está vendo? Disseram para você que agora era só bênção, que Ele te guardaria em todas as coisas. Veio na hora essa voz. Por quê? Porque não é essa a promessa, que nada vai nos acontecer. A promessa é: eu vou estar com vocês. Aleluia. Eu vou estar com vocês. Meu querido, se Cristo está conosco, não há tempestade que seja maior do que Ele. Não há luta que seja maior do que Ele. E o sofrimento de carregar a cruz se torna uma alegria intensa. Paulo e Silas cantavam na prisão e louvavam a Deus. À meia-noite, depois de terem sido chicoteados e espancados. Por que, pastor, eles foram chicoteados e espancados? Roubaram alguém? Não. Fizeram o bem e pregaram o Evangelho. E então, à meia-noite, eles cantavam louvores. Aleluia. Os discípulos sentiam-se orgulhosos de poder sofrer por causa do nome de Cristo. Gente, que lindo que é isso! Como nós, igreja, hoje perdemos essa visão completamente. Para eles era uma honra. Nossa, eu estou sofrendo por causa do nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus! Já imaginou essa cena? Eu não consigo nem imaginar. Nem imaginar a gente dando glória a Deus porque está sofrendo por causa de Cristo. Para ser discípulo,
Se prepare para sofrer por causa de Cristo e com alegria na alma. Amém? E a terceira coisa, a terceira condição que ele fala em Lucas para ser um discípulo. Para essa ele usa 2 exemplos, não é? Ele fala de um homem que constrói alguma coisa e fala, olha, você tem que se assentar primeiro e fazer um cálculo do custo, para ver se você vai ter condição de terminar essa obra ou não. E depois ele fala de um homem que vai à guerra. Fala, olha, primeiro vê, calcula, você tem 10 mil homens, mas quem vem contra ti tem 20. Porque se você vê que não vai dar para você, você faz um acordo. E depois, nessa terceira condição, ele fala assim, da mesma forma o quê? Ele deu 2 exemplos anteriores, da torre e da guerra. Depois ele diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma. Então vamos pensar nesses 2 exemplos? Um é um cálculo financeiro. Quanto é que vai me custar? E às vezes pode nos custar financeiramente ser discípulo de Jesus. Nós temos que estar preparados para que Jesus seja o Senhor das nossas vidas e não o dinheiro o Senhor das nossas vidas. Isso não quer dizer que você vai chegar na sua casa agora, vai pegar tudo e vai distribuir, dar, vender, trazer aqui para a igreja. Não traga, não é isso. Mas você tem que estar preparado, porque pode ser que tenha sim. O custo pode ser financeiro. A renúncia pode ser financeira. E a questão é, se Jesus te pedir isso, você está preparado? Você é discípulo? Ou se pedir, você vai fazer como o jovem rico, que se entristeceu muito e foi embora, porque possuía muitos bens. E o segundo exemplo da guerra fala de uma renúncia de orgulho, de poder, de abrir mão. Se você não pode batalhar contra aquele que vem com 20 mil contra você, você faz um acordo de paz, o que está dizendo? Você vai deixar de ser rei e este homem vai agora dominar o seu reino. Esse é o acordo. Ou você pensa que o acordo era o quê? Não vem não, vamos ficar tudo bem. Irmãozinho, não. Você vai guerrear? Não, eu não consigo guerrear. Então agora a nação é dominada por mim. Primeira condição pode ser a financeira. E a segunda, o render-se, o vencer do orgulho, o vencer da vaidade. Se nós não entregarmos tudo, não podemos ser discípulos de Jesus. Ontem eu estava preparando essa palavra e depois à noite nós saímos, eu e minha esposa, para comer alguma coisa. Eu confesso a vocês que eu estava ali conversando com ela, mas essa palavra continuava martelando na minha cabeça. E eu falava, Jesus, não vai sobrar ninguém. Já pararam para pensar nisso, gente? Jesus, se essa é a condição para ser discípulo, quem se salvará? Quem se salvará? E aí ela desceu para pegar um doce num outro lugar. E eu dentro do carro estava orando a Deus. Eu falei, Jesus, eu sou discípulo. Já se perguntou isso, meu querido? Você é um discípulo de Jesus? E graças a Deus, que pela sua graça, Ele nos resgata, nos salva e nos capacita. É pela sua graça. Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração é o seguinte, sim, você é um discípulo, porque você está comprometido comigo. Há um compromisso sincero comigo, mas eu continuo trabalhando no seu coração. Vocês estão entendendo? Deus precisa continuar nos limpando, amados. Aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O nosso coração tem que chegar num nível de desapego tal, que qualquer coisa que o Senhor pedir, nós estaremos prontos para dizer,
Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eis-me aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O que nós não podemos é baixar o nível ao ver a dificuldade para se tornar discípulo. Não é baixando o nível que nós vamos alcançar as pessoas. Porque depois ele conclui de uma forma linda, dizendo: o sal, se perder o seu sabor, não serve para mais nada. Gente, isso é muito sério. Presta atenção aqui só mais um minuto. Ele está dizendo: se você não tiver essa essência em você, se você não estiver disposto a este comprometimento, mesmo que você ainda não alcançou na totalidade, mas há uma disposição de alma de ser discípulo, se você não fizer isso, nós perderemos a essência. Não vai servir para mais nada. O sal que perde o sabor não serve para mais nada. Portanto, meu querido, nós não podemos pregar o Evangelho ou fazer discípulos, como nós ainda vamos aprender aqui, com um nível reduzido, com um desafio encurtado por causa da dificuldade. Vem cá o ministério de louvor. Vamos cantar aquele terceiro louvor que exalta o nome do Senhor. Nós não podemos e não faremos negociata com... Obrigado, Alcir. Negociata com a graça de Deus. Mas nós nos deixaremos ser moldados por Ele a cada dia, para nos tornarmos sal no meio da terra. Você é sal, meu querido. A nossa função é dar gosto. A nossa função é conservar. A nossa função é colocar sede nas pessoas. É isso que o sal faz. Conserva quando não tinha geladeira. Dá sabor. E dá uma sede danada. A tua vida tem dado sede para as pessoas que estão ao seu lado. Se você assumir um compromisso com Ele, com Jesus Cristo, de ser discípulo dEle, você vai voltar a dar gosto na sua vida e na vida dos outros. Na nossa vida e na vida dos outros. Aleluia. Eu creio que estamos num processo e que Deus vai completar essa obra em mim e em vocês, em todos nós, que assumimos um compromisso com Jesus Cristo. Nós vamos exaltar este nome mais uma vez, e depois nós vamos orar todos juntos. É esse Jesus, é este mestre, que nós temos que ter orgulho de dizer: sou discípulo de Jesus Cristo. Aleluia!
Aleluia. Qual é o custo? Quanto custa? Aleluia. Jesus, não há preço, Senhor. Não há preço, porque Tu és tudo em nós, Pai. Pai, eu oro nessa manhã, nessa oportunidade, Senhor, pedindo que o Teu Espírito complete a obra em nossos corações. E que nos tornemos discípulos compromissados, ó Deus, com todo o ser, com toda a vida, com tudo que temos, com tudo que o Senhor tem nos dado. Porque Teu é o reino, Tu é a glória, hoje para todos sempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Você tenha um excelente domingo, um excelente feriado, como discípulos de Jesus Cristo. Erga a tua mão para o céu. Que a graça do nosso Senhor, que a presença do nosso Salvador, e que a consolação e a unção do Espírito esteja sobre mim e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.